Boa noite a todos, graça e paz. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Levanta sua mão assim bem alto. Glória a Deus. Eu queria orar contigo, apresentar esse tempo aqui diante de Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já se move aqui nessa noite através das canções, do coral aqui. Quanta mensagem maravilhosa da dança. Quero saudar também você que nos acompanha pela internet. Que a graça do Senhor alcance tua vida aí, no local onde você assiste essa reunião. Em nome de Jesus, eu queria orar. Queria que enquanto eu estivesse orando, você abençoasse a minha vida também. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesse ambiente reunido como igreja, Senhor. Que maravilha, Senhor. Pertencer a esse povo maravilhoso dessa terra, que é a tua família, o corpo de Cristo, é o povo de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua obra redentora na cruz, Senhor. Oh, Deus, fomos salvos e fomos libertos pelo teu sangue na cruz, Pai. Quantas histórias lindas nós temos aqui nessa noite, de pessoas que experimentaram o teu sangue, experimentaram a sua vida e hoje andam de cabeça erguida, hoje anda vivendo uma vida plena na tua presença. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, que confirma dentro de nós que somos seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Que o teu Espírito Santo siga falando, siga ministrando, siga tocando corações aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que possa impedir o fluir do teu Espírito Santo seja repreendido em nome de Jesus. Que nada possa impedir aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, aquilo que o Senhor quer fazer em famílias, em vidas. Em nome de Jesus, Pai. Sinta-se à vontade no nosso meio, Pai. Que flua o teu Espírito Santo, que flua a tua palavra, que liberta, que dá direção, que é luz para o nosso caminho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você me abençoa em nome de Jesus. O tema dessa noite é um tema muito inspirador, celebrando o Cordeiro de Deus. Que maravilha! Que maravilha falar desse assunto, falar desse propósito de Jesus aqui nessa terra, quando tornou-se homem, que foi se oferecer como um cordeiro para morrer na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado, e nos possibilitar viver longe dessas algemas espirituais que nos prendiam, nos possibilitar ter a nossa vida livre para a gente se conectar novamente a Deus. E isso é uma maravilha, isso é maravilha. E quando a gente fala desse tema, celebrando o Cordeiro de Deus, não tem como falar desse assunto sem vibrar na presença de Deus, sem lembrar daquilo que foi feito lá na cruz, daquilo que foi conquistado na cruz, e é direito nosso. Como diz aquela canção, Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito, é nossa. E a gente quer falar um pouco sobre esse tema, que é um assunto que não se esgota, mas eu quero, com a graça de Deus, poder falar um pouco desse assunto. Eu queria iniciar esse tempo lendo um texto muito conhecido nosso, Isaías 53, versículo 4. Queria que você acompanhasse comigo aí, em nome de Jesus. Isaías 53, versículo 4, eu quero ler do 4 até o 7, amém? Queria que você acompanhasse comigo aí, em nome de Jesus. Versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa obra maravilhosa, pela sua morte na cruz, que nos alcançou. Se hoje temos vida, Pai, é por causa dessa morte. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Que maravilha. Você que foi alcançado por esse sangue. Glória a Deus. João Batista, quando batizava no Rio Jordão, e ele teve uma experiência, porque algumas pessoas começaram a chamar João Batista do Cristo. Você é o Cristo, João Batista, você é o Cristo. E ele, de forma muito humilde, verdadeira e sincera, fala: eu não sou o Cristo. E aí ele assume que ele não era o Cristo. E em seguida, ele tem uma experiência, está registrado lá em João 1,29, não precisa você abrir. Quando ele vê Jesus se aproximando, enquanto ele batizava ali no Rio Jordão, e ele faz uma declaração. Ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é muito importante a gente entender, quando a gente analisa a vida e obra de Jesus, o propósito de Jesus aqui na terra, é importante a gente entender esse propósito, que Deus envia o teu filho, o seu único filho, com esse propósito de ser esse cordeiro, de morrer na cruz pelos nossos pecados. E é interessante que depois Paulo vai falar também que Jesus é o nosso cordeiro pascual, está lá em 1 Coríntios 5, 7. E é interessante a gente entender essa relação, porque que em muitos momentos o Isaías ele declara que Jesus ele vem como um cordeiro, o João Batista, depois Paulo. E por que dessa declaração? Sem dúvida, o texto lido aqui pela Gláucia, um texto maravilhoso, inspirado por Deus, mostrou para nós essa relação da primeira Páscoa, lá na época de Moisés, daquele momento da libertação do povo, onde Deus institui a Páscoa. E ali, como foi lido aqui no texto, a gente vê alguns elementos. A gente vê o cordeiro, o sangue do cordeiro que foi derramado. A gente vê a condição do povo de Israel, que vivia num estado de escravidão há mais de 400 anos. A gente vê a importância do derramamento daquele sangue para liberar e libertar e poupar aquele povo da morte. E isso tem tudo a ver, né? Toda essa relação da Páscoa, ele tem a ver e aponta para a obra de Cristo na cruz. Como foi lido aqui, Jesus, ele é esse cordeiro que foi oferecido. O sangue de Jesus nos livra da morte. E nós, que antes de aceitarmos, entregarmos a nossa vida a Jesus, nós vivíamos um estado de escravidão. Éramos escravos do pecado. Quantas pessoas declaram isso? Eu não sei como que eu vou me livrar desse pecado. Eu acabo fazendo coisas que eu não quero fazer. E muitas das vezes se conclui isso. Esse é o estado de uma pessoa longe de Jesus, por mais que ela queira abandonar uma prática errada, uma prática pecaminosa. O fato dela ser escravo, ela não tem direito disso. E a experiência, essa relação da primeira Páscoa, que o povo vive lá, na época que o povo estava como escravo no Egito, e Deus usa Moisés, e aí surge a 10ª praga, e Deus deu uma palavra ali para o povo, que deveria ser um cordeiro sem defeito, de 1 ano, deveria ser morto, e o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nas portas, nos umbrais da porta, para que, assim que o anjo da morte passasse,
aquelas famílias ficariam libertas. E quando a Bíblia faz essa relação, que Jesus é o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascual, existe essa relação com tudo aquilo que o povo viveu, com a nossa realidade hoje. E eu quero poder, biblicamente, mostrar que o quadro de uma pessoa que está longe de Jesus, o quadro de uma pessoa que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, é esse quadro. Essa pessoa vive num quadro de escravidão, preso a pecados, a vícios, a costumes. E a Bíblia vai falar, lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E alguém que não tem essa marca do sangue de Jesus, ela vive essa realidade espiritual. É uma pessoa morta espiritualmente. Por mais que você conheça a Deus, cante algumas canções, a verdade é que você não está conectado com Deus. E essa é a realidade de alguém que está longe de Cristo. Ele é uma pessoa espiritualmente morta. Ele não tem acesso a Deus. Ele, claro que em alguns momentos você percebe Deus, mas você sente um vazio dentro de você. Você percebe que você não tem uma paz verdadeira, uma vida plena diante de Deus. E essa é a condição de alguém longe de Jesus, alguém espiritualmente morto, alguém também que é escravo do pecado. Romanos 3, 23, a Bíblia fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E queridos, essa é uma realidade, independente de classe social, independente de raça, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A condição de alguém que não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus é essa, é uma pessoa escrava do pecado. Por mais que ela fale: eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais caio nesse erro, e acaba acontecendo aquela famosa frase: o bem que você quer fazer você não faz, e o mal que você não quer você acaba praticando. Essa é uma realidade de alguém que está longe de Jesus, que não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E essa mesma condição que o povo de Israel vivia, escravizado, era escravo literalmente, e precisou desse sangue, desse cordeiro, essa figura do cordeiro que representa Jesus, para que as famílias pudessem livrar os seus filhos primogênitos da morte. E eu quero seguir falando que Jesus, essa figura do cordeiro lá no Velho Testamento, é a figura de Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual. A Bíblia vai falar que foi necessário a morte de um cordeiro sem defeito. E é muito interessante que a Bíblia vai falar isso. 1 Pedro 2, 22, a Bíblia vai falar assim, ó: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E durante o tempo em que Jesus andou nessa terra como homem, ele teve uma vida irrepreensível. Foi sujeito a tentações, passou por lutas, por dificuldade, mas nunca pecou. E Jesus, ele teve essa vida perfeita, essa vida irrepreensível. E o texto vai falar também desse sangue do Cordeiro. E eu sei que, diante de todas as canções que foram cantadas aqui, quantas mensagens profundas, mas até um versículo que foi citado no texto lido aqui, de Hebreus 9, 22, que fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi necessário Jesus, como esse Cordeiro Pascual, diante da humanidade escravizada ao pecado, uma humanidade caída, longe de Deus, espiritualmente morto. Jesus, ele se apresenta como esse Cordeiro, e ele passa pela cruz. Jesus morre pelos nossos pecados. O texto de Isaías que nós lemos fala que o castigo que estava
sobre nós caiu sobre Jesus. Pela morte de Jesus, hoje nós temos vida. E Jesus morre pelos nossos pecados. 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia vai falar: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maravilha, que maravilha. Quando eu ouço essas canções, que fala que nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, eu me alegro muito em Deus, porque eu lembro quem eu era sem Jesus. E você que já experimentou do sangue de Jesus, lembra aí, no seu lugar, quem que você era sem Jesus? Lembra da pessoa, da tristeza, do vazio que existia dentro de você, das incertezas, das dúvidas. Mas, glória a Deus, porque um dia nós aceitamos essa mensagem da cruz. Um dia nós escolhemos acreditar na vida e na obra de Jesus. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz e fomos marcados pelo sangue de Jesus. Demos crédito à palavra de Deus e hoje podemos andar de cabeça erguida. E eu te garanto que aquilo que você tem de bom vem de Deus, não vem de você, não vem das suas habilidades, não vem da sua capacidade. O que você tem de bom, o que eu tenho de bom, vem de Deus. Essa vida abundante que nós vivemos vem dele. Foi conquistado na cruz, teve um preço. Se hoje você pode chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, eu quero abrir minha vida, confessar meus pecados e me ver livre da má consciência, das acusações, andar em novidade de vida. Foi por causa do sangue de Jesus. Se você tem uma família abençoada, seus filhos são uma bênção na mão de Deus, foi por causa do sangue de Jesus. E isso não é mérito nosso. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar o Cordeiro de Deus, para lembrarmos dessas verdades, para lembrarmos do objetivo e do propósito de Jesus ter morrido na cruz. E é interessante que Jesus, ele não só morre, Jesus ressuscita ao terceiro dia. E a Bíblia vai falar também que ele foi exaltado e ele voltará para buscar a tua igreja. Que maravilha, que maravilha. Jesus vem aqui nessa terra como um homem, faz grandes obras, tem uma vida irrepreensível, sem pecado, mesmo sem culpa, morre na cruz pelos nossos pecados, se apresentando como esse cordeiro. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, como nós cantamos aqui, né? Ressuscitou, vou me arriscar a cantar não. Ele vive, ele vive, ele vive. Tá tímido, de novo. Ressuscitou, ressuscitou, ele vive. Glória a Deus. Mais uma vez, vamos lá. Ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre. Glória a Deus. Ele vive para sempre. E ele voltará. Repita comigo, ele voltará. Glória a Deus. E eu quero concluir essa reflexão dizendo uma coisa para você. Você que chega aqui nessa noite e você olha para a tua vida e você conclui o seguinte: eu não estou vivendo uma vida plena, uma vida abundante. Existem algumas coisas que me prendem. Existem alguns medos dentro de mim. Eu tenho medo da morte, eu não tenho certeza da salvação. Eu já vibrei na presença de Deus, mas hoje eu estou morto.
Eu quero dizer para você, Romanos 8, versículo 1 e 2, se os irmãos puderem projetar aqui, eu quero ler esses versículos aqui contigo, Romanos 8, 1 e 2. Vamos lá, vamos ler esse versículo 1 junto. 1, 2, 3. Deixa comigo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Repita comigo, Senhor, nenhuma condenação. Mais alto, nenhuma condenação. Queridos, precisamos tomar posse disso. Que em Cristo nenhuma condenação há. Nós somos libertos. Nós não somos escravos do pecado. Nós não somos subjugados à má consciência, ao nosso passado. Deus é poderoso para redimir o nosso passado, para te fazer um novo homem, uma nova mulher. E é importante a gente tomar posse disso, que aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito. A Bíblia vai falar que a nossa condição em Cristo nos torna filho de Deus. Repita comigo, filho de Deus. Eu sou filho de Deus. João 1,12, a Bíblia fala, mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha. Que maravilha você saber que você é um filho, uma filha amada de Deus. Você ter essa certeza dentro de você, independente das dificuldades, das lutas, das aflições, você poder declarar isso, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Deus não perde o controle de nada. Eu tenho essa certeza dentro de mim, que eu não sou criatura, eu sou filho de Deus. E essa é uma condição de alguém que está em Cristo. E não só isso, 1 João 1,9, a Bíblia vai falar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que maravilha! Você ter os seus pecados perdoados. O pecado, ele causa vergonha, ele causa má consciência, ele causa acusações, sofismas, mas em Jesus, mediante a confissão, Jesus é fiel e justo para te purificar, te lavar e te fazer uma nova criatura, uma pessoa perdoada, andando em novidade de vida. E que maravilha! Um outro presente de Deus para nós é a vida eterna. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o teu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Éramos condenados, estávamos fadados à morte eterna, mas em Jesus, o Senhor coloca dentro de nós a certeza da salvação, a vida eterna. Então, para muitos, a vida acaba nessa morte, nesse tempo aqui na terra, nesses 70, 80, 90, 100 anos. Mas nós temos certeza da salvação. Quem crê em Jesus, ainda que morra, para sempre viverá. Então nós temos essa vida eterna em Jesus. E que maravilha você também saber que você se torna uma nova criatura em Jesus. Você tem os seus pensamentos mudados, renovado pela palavra, tua consciência mudada, e você se torna uma nova criatura em Jesus. Jesus faz tudo novo na sua vida. É comum uma pessoa que tem uma experiência real e legítima com Jesus ouvir isso. Você está diferente, cara. Você está falando diferente. Você está agindo diferente. O que está acontecendo? Você vai poder dizer, eu sou uma nova criatura. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O velho Alexandre morreu. O Senhor transformou a minha consciência, os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos renovados pela palavra de Deus.
E queridos, uma outra condição de quem está em Cristo é que você passa a ser a habitação do Espírito Santo, você passa a ser casa de Deus, você passa a ser esse lugar aonde Deus, o Espírito Santo de Deus vai habitar. Por isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem paz no coração. Por isso que um homem ou uma mulher de Deus tem alegria no coração, independente das dificuldades, porque você é habitação, você é casa de Deus, você tem domínio próprio, longanimidade, bondade. Dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Que maravilha eu saber disso, que eu sou casa, eu sou habitação do Espírito Santo, que eu sou herdeiro de tudo que pertence a Jesus. Eu quero ler um texto aqui de Romanos 8,17, por favor. Nós somos herdeiros de tudo que pertence a Jesus. Romanos 8,17, a palavra fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, e com Ele sofreremos, também com Ele seremos glorificados. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito. Você pode sim andar em novidade de vida. Você pode sim viver uma verdadeira liberdade, viver uma vida plena, uma vida abundante no Senhor. Você pode sim, porque nós somos herdeiros, é direito nosso. Amém? Você crê nisso? E eu quero te dizer que alguém que está em Cristo passa a fazer parte de uma família maravilhosa. Você passa a ter amigos, irmãos, pais, mães. Você passa a fazer parte dessa família maravilhosa de pessoas que, como você, um dia era escravo, um dia estava subjugado a uma morte, mas alcançou uma liberdade em Jesus, e nós juntos somos aqui nessa terra o corpo de Cristo, a família de Deus. Que maravilha, que maravilha. E essa é a condição de alguém que crê na vida e na obra de Jesus. Tudo isso que eu falei aqui é a condição de alguém que está em Cristo, alguém que aceita a mensagem da cruz, alguém que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E aí surge uma pergunta: o que é necessário eu fazer para viver e experimentar tudo isso que Jesus conquistou na cruz? Eu quero ler um texto com vocês de Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. A Bíblia, a palavra do Senhor fala assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que é necessário para você experimentar do sangue do Cordeiro, para você experimentar essa vida abundante, para você experimentar essa liberdade na tua vida, para você ter dentro do teu coração essa certeza da salvação, é necessário você com a tua boca, você confessar: Jesus, tu és o meu Senhor. É necessário isso, de maneira prática, você declarar: Jesus, tu és o meu Senhor. E dentro do teu coração, você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? Então, de maneira prática, é exatamente isso, muito simples. Talvez você olhe para a tua vida e você chegue a essa conclusão: ó, eu não estou vivendo essa vida plena, essa vida em abundância. Eu conheço essa mensagem, eu sei que Jesus morreu na cruz, mas eu ainda não tomei essa decisão. É possível que tenha pessoas aqui que nunca confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez até no teu coração você crê. Você ouve as canções, você ouve uma mensagem, uma palavra ministrada, e no teu coração você crê, mas é necessário com a tua boca
você confessar Jesus como teu Salvador. E no teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Queridos, há uma convicção no meu coração que Deus separou essa noite para a gente celebrar, falar do Cordeiro de Deus com um propósito. O propósito de Deus é oportunidade para pessoas. Deus, Ele quer nessa noite dar oportunidade para pessoas que estão distantes do corpo de Cristo, distantes da família de Deus, se realiançar, voltar a estar junto, voltar a congregar. Pessoas que talvez nunca declararam com sua boca: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Você fazer isso aqui nessa noite e você poder desfrutar dessa liberdade, dessa paz de Deus, dessa vida abundante. Há essa convicção no meu coração. E também há uma convicção no meu coração que Deus quer aquecer corações. Existem pessoas aqui nessa noite que estão mornas na fé. Deixaram de vibrar, deixaram de ter uma paixão pela mensagem da cruz, deixaram de chorar na presença do Senhor, deixaram a paixão de lado, vive uma vida religiosa, sem entusiasmo. E eu creio que Deus quer renovar pessoas nessa noite. Há essa convicção no meu coração, que é uma noite de salvação e uma noite de libertação. Amém? Eu quero te chamar para você ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero poder orar com algumas pessoas. Nós abrimos esse tempo aqui, lendo esse texto de Isaías 53. E esse texto fala que Jesus, Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Eu creio que pessoas serão curadas de enfermidades aqui nessa noite, mediante as verdades e a palavra de Deus. Ele levou nossas dores. Nós que estávamos aflitos, nós temos essa oportunidade de alcançar uma paz, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das lutas, do tempo mau, nós podemos alcançar uma paz em Deus. Pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. E eu creio que essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite que Deus separou para a gente lembrar, celebrar o Cordeiro de Deus, lembrar da morte, da ressurreição de Jesus. Amém? A gente vai cantar uma canção aqui, e você que ouve essa mensagem, você que ouve essa reflexão, e você olha para a tua vida, e você fala assim: bom, eu ainda não estou vivendo tudo que Jesus conquistou na cruz para mim. Eu ainda não estou vivendo essa vida abundante. Eu preciso de um renovo no Senhor. Eu preciso voltar, sabe, a queimar na presença de Deus. Você olha para a tua vida e você conclui isso, que você precisa se posicionar diante do Senhor. Você precisa realmente tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. E eu quero orar também por pessoas aqui que estão desviadas, pessoas que nunca confessou Jesus como teu Senhor e Salvador. Hoje é uma noite de começos e recomeços. Eu queria chamar a igreja para orar em nome de Jesus. E você que entendeu essa palavra, você ouve essa palavra e você sente no teu coração o toque do Espírito Santo. Você sente no teu coração queimando e ardendo, o Espírito Santo falando contigo: ó, é essa noite, chega. Essa é a noite do posicionamento. Essa é a noite de você se levantar em Deus. Chega de uma vida de escravidão. Chega de uma vida de incertezas, de dúvidas. Vem viver uma vida abundante na minha presença. O Senhor Jesus, Ele declara isso. O Senhor Jesus,
te dá a oportunidade nessa noite, de você confessar com a tua boca que Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. E eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a tua vida liberdade. Se Deus falou contigo, que você venha aqui na frente, seja pelo motivo que Deus falou, vem aqui receber uma oração, vem aqui assumir diante de homens que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, que você não pode viver uma vida longe de Deus, que você quer ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, que você quer experimentar dessa obra maravilhosa de redenção da cruz, em nome de Jesus.